Seja o vento frio da noite, a luz que atravessa as nuvens, os meus sentidos como assassino, todos dizem a mesma coisa. E então, uma pessoa dizia: bom trabalho, Raon, mais uma vez. Bom, o Raon se tratava desse cara encapuzado, que estava agachado, olhando para frente. E quem disse essas belas palavras foi o nosso mano Lord Darius, que é esse mano aí que está diante do nosso Raon. Bom, basicamente esse cara se chama Darius Robert, e todos diziam que o mano Raon iria morrer para este homem naquela noite. Então, o Darius fala: você demonstrou resultados que condizem com a sua posição como líder das sombras. Graças ao seu trabalho, nossa família cresce cada vez mais. Só que o Raon, ele mostra uma humildade assim, né, fora do comum. Ele diz que apenas fez o necessário. Bom, em seguida, o Darius, pensando em alto, ele dizia: Raon, você acredita que sombras precisam de liberdade? Então Raon responde: nós, sombras, servimos apenas para seguir as ordens de nossos mestres. Não precisamos de emoções, pensamentos ou coração. Bom, e o Darius fica feliz em saber disso, né? Ele fica feliz que o Raon sabia destas coisas, mas fica com a pulga atrás da orelha. E se ele sabia de tudo isso, então por que ele agiu por conta própria? Só que assim que ele fala isso, assim que ele pergunta isso, ele coloca uma pressão absurda no Raon, fazendo ele ficar totalmente travado no chão. Em seguida, ele pergunta como que ele tinha escapado da doutrina. O Raon já fica: caraca, como que ele sabe? Como que ele percebeu? Mas vamos lá. Mateus, o que é essa tal doutrina? O nome em si já diz, né? Isso era uma forma que a Casa Robert utilizava o grupo de assassinos sombras. Basicamente, eles sequestravam e compravam crianças para torná-las em assassinos que irão dedicar todas as suas vidas fazendo o trabalho sujo da Casa Robert. Em outras palavras, eles criavam cachorros leais à família. E o Raon não foi diferente, ele também passou por essa doutrina. Porém, graças a um encontro especial durante as suas missões, ele acabou conseguindo se libertar das correntes que o aprisionava. Mas como que o Darius acabou descobrindo tudo sobre isso, né? Então ele pergunta isso diretamente para o Darius, e é óbvio que o Lorde responde que todos os assassinos, incluindo ele, né, tinham duas prisões. Uma delas era de fato a doutrina, que de alguma forma ele tinha conseguido escapar, e a outra, assim que ele fala a segunda, ele estala os dedos. E após estalar os dedos, simplesmente o Raon, ele começa a sentir uma dor absurda no pé do seu estômago. E ele começa a sentir muitas dores e ele começa a sangrar pela boca, né? Então ele começa a se perguntar: o quê? Parece que meu coração vai explodir. Ele começa a sentir uma dor muito intensa. E isso acontece porque isso se tratava de um verme da fúria. O que é esse verme da fúria? Basicamente era um inseto implantado dentro do seu corpo, né? E ele obedecia às ordens do Darius e devorava o seu coração. O pior tipo de feitiçaria que pode até mesmo ler as emoções de um escravo. Vocês estão vendo que esse cara não é pra brincadeira, né? Então, quase perto da morte ali, sentindo muita dor e derramando muito sangue pela boca, o Raon pergunta: carai, a doutrina não foi o suficiente e precisava me dar um verme da fúria? E você ainda age como um santo? Darius, isso é loucura. Porém, o Lorde responde que isso não era loucura, era precaução. E eles não poderiam esquecer que de fato alguém tinha conseguido escapar da doutrina, né? Então, diziam-se que todos usavam máscara, né? Mas a máscara do Darius era só um pouco melhor do que as outras. Enquanto o Raon estava ali prestes a morrer, né, à beira da morte, ele conta um pouco de como foi a sua história desde então, né? Ele foi sequestrado em uma idade que não conseguia se lembrar ao certo. Então, ele foi criado como um assassino para a Casa Robert. Mesmo quando ele acabou se tornando o líder das sombras, ele viveu uma vida sem coração
ou emoções. Mas, por sorte, ele aprendeu uma técnica de cultivo chamada Anel de Fogo. Essa técnica, utilizada pelo espadachim mais forte do continente, tempos atrás, lhe permitiu escapar da doutrina. Ele pensou que finalmente poderia escapar das sombras e ter a sua liberdade. Finalmente, ele tinha um pouco de esperança, até porque a única coisa que lhe esperava no fim era a morte. Então, qual foi o seu pecado? Porque ele tinha que morrer desta forma tão cruel. Então ele começa a se contorcer ali no chão, não aceitando que esse seria o seu fim, no caso, né? Então ele começa a dizer que não podia deixar acabar dessa forma. Ele começa a ativar uma aura roxa, né? Deixando ele muito top. Então ele diz que se ele fosse morrer ali de qualquer jeito, então ele fica de pé e ativa todo o seu poder e começa a atacar o Deros. Ele fica abismado com tanta força e tanta resiliência que o Raon tinha ali, né? Pois ele conseguia ficar de pé mesmo quando o inseto da fúria estava comendo seu coração por dentro. Então ele pergunta como que ele conseguia ficar de pé naquele estado. Então, já que só restava isso, né? O Raon simplesmente desliga todas as dores que tem no seu corpo e vai dar-lhe uma pipocada na cara do Deros, né? Ele quer dar uma abraçada no seu inimigo. Ele diz que não iria morrer dessa forma deplorável. Então ele vai com tudo pra cima do Deros. Só que o Deros, ele não é só aquele líder que tem poder abismado sobre os seus escravos. Ele era um cara que era um líder muito forte, né? Ele tinha um poder absurdo também. Então, antes que o Raon chegasse perto do Deros, ele simplesmente ataca o Raon enquanto estava em velocidade e arranca a cabeça dele. O Deros, ele pensou que ele tinha bloqueado, só que meio que o Raon conseguiu acertar ele, né? Ele dizia, mesmo ele sendo lixo, ele não só escapou da doutrina, mas também suportou a dor do verme da fúria e acabou conseguindo atacar ele com toda essa dor, né? Sangrando e tudo mais. E já fazia muito tempo desde que alguém tinha ferido ele, né? Desta forma. Ele não conseguia se lembrar a última vez que alguém conseguiu ferir ele desse jeito, né? Ele não só foi ferido, como ele foi mordido por um cachorro descartável que ele mesmo treinou. Ele não conseguia acreditar naquilo. Mas, já que ele estava morto, então ele não precisava mais se preocupar com o Raon. Então, em seguida, ele pede para que seus homens, os outros membros das sombras, né? Limpem o cadáver do Raon. Enquanto isso, o Raon, mesmo com a cabeça arrancada, a sua última visão foi o Deros se distanciando dele, né? Bom, Deros, ele era considerado um dos guerreiros mais fortes do continente. Era óbvio, desde o início, que ele não conseguiria vencer ele, né? Ele era muito forte e o Raon era muito fraco. Não tinha o que fazer. Mas, como se ele fosse aceitar um negócio desse, né? Acho que ele ia morrer assim por nada, sem mais nem menos. O Raon, no final de tudo, ele acabou se arrependendo de ter vivido assim, sem motivo, né? Ele começa a se arrepender de tudo, né? De ter sido um brinquedo do Deros a sua vida toda. E se arrepende também de não poder concluir o Anel de Fogo que obteve por sorte. Seja um deus ou até mesmo o diabo. Qualquer um servia para ele naquele exato momento. Ele começa a suplicar para que alguém trouxesse ele de volta. E no fundo, enquanto sua mão estava estirada, vemos um colar bem peculiar, né? Bem diferente. Então, enquanto ele suplicava ali para algum ser divino trouxesse ele de volta ou algo do tipo, ajudasse ele a se vingar do Deros, né? Esse colar começa a brilhar, ele começa a sair um brilho azul dele e então nos apresentado uma tela de sistema, dizendo bem assim: você foi escolhido pela ira. A ira irá descender para o seu corpo. O corpo está morto. Então o sistema começa a dar erro por conta disso, né? Em seguida, em outro tempo, né, vemos uma borboleta voando por flores. Um ambiente bem agradável. Em seguida, vemos uma mulher que, por sinal, é loira, brincando com uma criança. Uma criança. E aquela criança, ela estava aprendendo a falar ainda. Ela era apenas um bebê. Ela não conseguia ainda dar nem sequer uma palavra. Então a sua mãe brincava ali com ele e tal, cheirava, beijava e tudo mais, né? Enquanto isso, a criança dizia, né, pensava ali
na sua cabeça que ainda não conseguia se acostumar com isso. E essa mulher que segurava esse bebê se chamava Sylvia, a mãe do garoto. Ele ainda não conseguia acreditar que ele havia reencarnado como bebê dessa mulher. E mesmo mantendo todas as suas memórias da sua vida passada como um assassino, no início ele pensou que era um sonho e dormiu por 100 dias. Então, enquanto ele dormia, ele perguntava, né, a si mesmo porque ele não estava acordando daquele sonho, porque não era um sonho, né? Mas não importasse o quanto ele dormisse, ele não acordava. No fim, ela acabou aceitando o fato de que ele acabou reencarnando. Ela ansiava pela volta dele enquanto estava ali com seu filhinho, pois assim que o Lorde voltasse, ele queria colocar o nome na criança. Bom, era meio bizarro, o garoto ainda não tem um nome, né? E para não aparecer por 100 dias, provavelmente o Lorde estava bastante ocupado. Bom, mesmo passando esse tempo todo depois que ele reencarnou, o Raon não conseguiu descobrir muitas coisas sobre esse lugar, né, e sobre essa família. Mas ele sabia que essa era uma família bem rica. E ele acreditava que era o melhor reencarnar em uma família assim, já que ele precisava se vingar do Deros, né? Uma coisa que ele lembra claramente era o ódio e remorso que desenvolveu antes de morrer. E ele precisava ser bastante paciente, né? Já que ele viveu naquele quarto até agora, ele não sabia onde estava e nem qual era a sua posição dentro da família, sequer a sua situação. Acima disso, já que ele não dominou a técnica de cultivo do Anel de Fogo, ele precisava ter ainda mais paciência. Ele foi chamado de maior assassino da história da casa Robert. Isso era bastante coisa, né? Enquanto o dia da sua vingança não chegava, ele precisava reprimir suas emoções e desejos ao máximo. Mas aquilo tudo deixava ele curioso, né? O tamanho dessa mansão não era só de alta classe, era algo fora do comum. Em seguida, chega a empregada chamando pela senhorita Sylvia, dizendo que o Lorde estava a caminho. Nisso, ela fica desesperada, dizendo: "Caraca, papai tá vindo? Pai? Então quer dizer que o Lorde é meu avô?" Eu também fiquei impressionado, tá, Raon? Não fica assim não, tá? Mentira! Elas ficam desesperadas ali, dizendo que elas precisavam preparar alguma coisa e tal, mas a empregada fala que já tá tarde e que ele estava à porta. Então a garota fica desesperada, né? Nisso, ele sente não, né? O Raon, ele sente uma presença absurda, esmagadora naquele local. E então é anunciado a chegada do Lorde. E para exercer tanta pressão, só com a sua presença, esse cara era sobrenatural. Nisso, ele fala: "Caraca, sem chance. Se eu não estiver enganado, essa pessoa era o mestre da maior família do continente." Pô, o cara simplesmente reencarnou como neto do mestre da maior família do continente. E se chamava o Rei da Destruição do Norte, Glenn Zeigart. Em seguida, a Silva pergunta se o Lorde queria segurá-lo. Então o Coroa, com a cara bem de matuto, né, ele segura o garoto. Anuncia que a partir daquele momento, o seu nome seria Raon. O Raon fica: "Caraca, como assim ele me deu o mesmo nome da minha vida passada? Que sorte a minha, hein?" E assim como o seu nome dizia, viva e exista silenciosamente, como uma sombra, como se nunca existisse. O Raon fica impressionado, pois após cruzar a vida e a morte, ele tinha recuperado seu nome. Enquanto isso, depois de tudo isso aí, todos vão dormir, já chega a noite e tal. O Raon tá lá na sua caminha, então ele começa a procurar para ver se realmente todo mundo estava dormindo. Ele pensa: esses 100 dias foram frustrantes, mas agora tem uma oportunidade, pois ele ficava com sono tempos e tempos, né? E toda vez que acordava, Silva estava ao seu lado, então ele não podia controlar sequer a sua mana ou qualquer coisa. Era um alívio que agora ele podia dormir sozinho no seu berço, e já era um começo, né? Então, aproveitando que ele estava sozinho, ele começa a treinar o seu Anel de Fogo. Bom, técnicas de cultivações continentais normais usam a respiração para aceitar a mana da natureza e acumular aura no centro de energia. O Anel de Fogo, adquirido através de encontros especiais, é diferente. Assim como um feiticeiro cria círculos de mana, essa magia cria um anel circular
em volta do coração, que aumenta o vigor e estimula o crescimento corporal, ao mesmo tempo que eleva sua força de vontade e afinidade com mana. Devido a isso, esse método permite que alguém obtenha as condições ideais para se tornar um guerreiro. É a melhor técnica de cultivo já existente. Outra vantagem é que nenhum gênio como o Deros é capaz de detectar a existência de um anel de fogo. E se, além disso, ele cultivasse seu corpo e sua mente com o anel de fogo e tomar a esgrima de Ziegert para ele, sua vingança contra o Deros não será apenas um sonho, será algo que ele irá conseguir, tá? Talvez seja por causa da constituição desse corpo, mas seus circuitos de mana estavam repletos de um frio intenso. E era por isso que o seu corpo continuava frio mesmo depois de umas 20 horas de sono. Ele percebe que ele tinha um bloqueio e que esse bloqueio estava presente em uma das 9 áreas do seu corpo. Desse ritmo, ele iria acabar morrendo assim que o frio bloqueasse todos os seus circuitos. Ele precisava atravessar até os circuitos com o anel de fogo. Por outro lado, seria um desperdício simplesmente jogar fora esse frio de alta intensidade. Ele precisava combiná-lo com o fluxo do fogo e circulá-los juntos, fazendo o equilíbrio perfeito. Bom, depois de cultivar bastante, né, ele consegue sim equilibrar aquele gelo intenso com o círculo de fogo. Só que quando ele ia tentar de fato algo a mais, né, ele percebe que seu corpo já estava bastante cansado. Mesmo ele cultivando bem pouquinho, né, ele não conseguia se manter acordado, então ele acaba pegando no sono. Nisso, o Lorde, o Rei da Destruição, né, vai ali até o seu netinho, né, dá uma olhadinha nele. E nisso ele começa a fazer carinho no garoto. Em seguida, já amanhece, e nisso o Raon já estava engateando, né? Sua mãe estava assim incentivando ele para engatear, para logo já começar a andar. Socorro! Porém, o Raon fica meio incomodado, dizendo que era difícil ficar encenando, né? Fingindo que ele não sabia andar, pois a sua alma era de um adulto, mas estava sendo forçado a agir como um bebê. Ele queria morrer. Sua mãe fica chamando ele de fofa e tal. Ele preferiria aguentar o frio. Em seguida, chega alguém assim, né, de um patamar elevado, né? O velho santo. O coroa simplesmente fala: que santo? Pode simplesmente me chamar de velho. Assim que o Raon olha para aquela pessoa, ele fala: caraca, esse é o santo maltrapilho? Suas habilidades em poder divino e arte são ditas de estarem em seu auge. Ele era o curandeiro mais famoso do continente, mas sua sede por vigiar faz com que seja difícil encontrá-lo. Bom, o coroa fala que estava viajando e acabou indo ali quando ouviu falar que ela teve um filho, né? O coroa já joga nosso Raonzinho pra cima e diz que ele tinha cabelos loiros e olhos vermelhos e que realmente tinha puxado a Sylvia. O coroa já diz que o filho da Sylvia era muito bonito e que ele era muito diferente daquele Glenn, pois eles eram completamente opostos. Então ele pergunta qual era o nome da criança. A Sylvia responde que seu nome se chamava Raon. Nisso, o coroa já pergunta se isso não foi dado intencionalmente com o significado de sombra. Então ela responde que isso foi sim. Então o velho já fica puto, né? Dizendo: chamar uma criança de sombra? O que aquele Glenn está pensando? O Raon percebe que o santo não estava se referindo ao seu avô por um título. Então parece que eles tinham alguma relação, né? Ou alguma intimidade a mais. Ele ouviu falar que o Rei da Destruição do Norte e o Santo Maltrapilho tinham uma relação amigável. Mas, para isso ser verdade, em seguida, o velho estende a mão ao Raon para dar uma olhadinha nele, né? Então ele percebe que o Raon, ele não tinha uma boa condição, né? Então a Sylvia, preocupada, pergunta se ele tinha algum problema, alguma doença ou algo do tipo. E o velhote responde que essa criança tinha a maldição de gelo dentro de si, pois seus circuitos de mana estavam bloqueados por pedaços de frio. Se ignorar o fato que será difícil para ele virar um espadachim no futuro, ele não iria morrer se não for tratado. Porém, nesse ritmo, ele também não iria viver por muito tempo. E a Sylvia, preocupada, claro que ninguém quer saber que... Ninguém quer que alguém chegue assim e fale: não, sua criança vai morrer porque ela tem uma maldição. Você é louco, velho. Qual é que escuta isso, né? E ela rapidamente fala que estava mentindo, mas ele diz que iria dar um medicamento para que meio que retarde isso, tá ligado? Em seguida chega a empregada dizendo ao santo que o Lorde estava procurando por ele e diz que iria guiá-lo até ele, né? Então ele pede para que ela espere que ele estava terminando uma conversa ali. Em seguida, ela diz que não dava para esperar, pois
o Lorde tinha pedido para que ela levasse ele imediatamente. O relógio já fica puto e praticamente vai embora, né? Mas isso foi importante para o nosso Raon, pois ele acaba descobrindo que se tratava de uma maldição de gelo. Mas meio que não ia mudar em nada, né? Só por saber o nome da maldição, né? Então, umas gotas caem no rosto do Raon, né? E aí ele percebe que sua mãe estava chorando, dizendo que isso era mentira. Ela não podia perder daquele jeito. Ela, desesperada, começa a dizer que iria fazer de tudo para curar ele, né? Não iria deixar ele morrer de jeito nenhum. Pois ela era sua mãe, iria fazer tudo que fosse necessário. Em seguida, o Raon percebe que ele estava sentindo um sentimento diferente, pois o seu coração doía e isso era doloroso. Ele sentia dores no seu corpo todo. Ele não queria ver isso, né? Em seguida, ele toca o rosto da sua mãe e pede para que ela não chore. Então ele consegue dizer as suas primeiras palavras, no caso a sua primeira palavra, mamãe. Que lindo, cara! Em seguida, enquanto o Lorde e o Coroa e o velhote estavam ali conversando, a empregada não deixava a Sylvia entrar. Em seguida, ela entra na sala do Lorde, fazendo o maior barraco, e o Lorde já fala que aquilo era uma grosseria. Quando o Lorde começa a xingar sua filha, ela se ajoelha e implora ali para que salvem o Raon. A Sylvia, ela continua ali implorando, chorando bastante, pedindo para que o rei, o Lorde, salvasse o seu filho, pois era tudo que ela tinha. Bom, ele fala que não tinha como, ele seria incapaz de viver como um guerreiro. Então por que ele deveria ajudar uma criança que era incapaz de contribuir com a casa? Então ela já apela pro lado familiar, né? Ela fala, pô, ele não é seu neto? E logo ele responde ironicamente, dizendo, esse neto não é o mesmo que você trouxe depois de ter descartado a sua casa? Logo depois, o Lorde diz que a única coisa que ele poderia fazer, que ele faria no caso, né, era dar o nome Zigert para o garoto. E manda ela considerar isso uma bênção, ele fazer pelo menos isso, e nada mais. Ela começa a chorar, dizendo, pai, tá ligado? Mas ele manda ela embora, manda seus guardas retirarem ela do palácio. Então ela continua chorando, implorando enquanto era retirada ali do palácio. Em seguida, enquanto via aquela situação, mesmo sem falar uma única palavra, nem interrompeu o Lorde, logo depois, os velho maltrapilho, ele diz que o Zigert era muito teimoso e também que era difícil ter uma conversa honesta com ele. Então ele pergunta por que ele estava agindo daquela maneira, quando tinha sido ele mesmo que tinha chamado o velho ali para ficar de olho num garoto. Porém, fazendo meio suspense ali, ele diz para o velho ficar quieto, apenas lhe dar os detalhes. Em seguida, o velho continua falando sobre o garoto. Ele explica que 9 dos seus circuitos de mana estavam fechados devido ao frio e iria ficar cada vez mais perigoso quanto mais ele crescesse. Ele também diz que o garoto não iria ter problemas por um tempo, já que ele tinha afastado o frio com a sua aura. Mas como o Lorde tinha dito, seria impossível para o seu neto se tornar um guerreiro. Mas, apesar do seu jeito bastante rígido, o velhote, que no caso é o Lorde, né? Ele diz que isso não importava. O importante era que o garoto sobrevivesse. O velho já interrompe o Zigert, dizendo que ele estava agindo diferente de um segundo atrás, e acha que isso era por conta do seu netinho maravilhoso, né? No caso, o velhote pergunta por que se ele ia fazer isso, né? Então por que ele acabou botando o nome do seu neto de Raon, o tanto nome bonito, porque logo chamá-lo de Sombra? Então o Zigert, ele explica que o Raon não significava apenas sombra, mas há 1000 anos atrás ele tinha outro significado. Em seguida, no dia seguinte, né, enquanto a mãe do Raon dava comida a ele, ela dizia que aquilo era um elixir santo que o velho maltrapilho tinha lhe dado. Em seguida, após o garoto comer, todos ali sentem o gosto amargo do elixir, né? Então o Raon começa a tentar falar ali com a sua mãe, a mãe do Raon, e a empregada ficou impressionada ali porque o garoto não só conseguia aguentar o sabor amargo, como bebeu tudo, né? Ele bebeu o elixir todo. Então a sua mãe, a Sylvia, dá carinho a ele ali, tudo certinho.
enquanto o Prota ficava raciocinando, né, dizendo: o elixir de atributo fogo era exatamente o que eu precisava agora. O calor estava tirando o frio dos meus circuitos de mana. Bom, o Raon faz uma carinha meio estranha, né? Então ele pergunta se é sua mãe, e na sua mente, né? Então sua mãe pergunta se ele estava entendendo seus sentimentos. Porém, o Prota na sua mente só fala: só me dê mais elixir, por favor, eu não quero saber de nada. Bom, logo em seguida já faziam 2 anos desde que ele começou a treinar enquanto bebia os elixires. Graças a eles, ele foi capaz de alcançar o nível de Anel de Fogo mais rápido possível. Seu Anel de Fogo alcançou uma estrela. E mais 2 anos se passaram enquanto ele treinava persistentemente. Sua rotina normal envolvia brincar com a Silvia e a Helena pela manhã e passar seu tempo de soneca e madrugadas cultivando. E muito mais tempo se passou e agora ele tinha seus 5 anos de idade. Logo após alcançar os seus 5 anos de idade, ele acaba conseguindo a sua tela de sistema. Que o sistema venha para nós um dia também. Dale. E consegue o seu segundo anel de fogo. Sua alma acaba se tornando um pouco mais forte, com 10 de efeito de anel de fogo, 2 estrelas. Uma afinidade com mana aumentada com o efeito de anel de fogo, 2 estrelas. Força de vontade também aumentada com o efeito, beleza? Ele acaba conseguindo um buff absurdo e finalmente ele chega onde ele queria chegar. Ele formou o segundo anel de fogo. Com o segundo anel de fogo, o fogo gira em um formato de cruz agora e também ele ficava mais sensível à mana. Tudo graças a essa mensagem do sistema. Em seguida, a Ellen vai até o quarto do garoto, né? E fica impressionado, pois o garoto estava em pé cedo, né? Então ela pergunta se estava tudo bem, se ela pudesse levar suas roupas sujas. E ele fala: pode ir, fique à vontade. Então ela pega as roupas sujas e vaza, né? Só que o Prota, ele fica impressionado, pois mesmo ele parado ali como se estivesse olhando para algum lugar, a Ellen não consegue ver a tela de sistema que o Raon estava vendo, né? A sua tela de sistema ali. E meio que ele esperava por isso, né? E o Prota, ele foi capaz de ver essas mensagens e seus atributos desde que ele conseguiu alcançar o seu primeiro anel de fogo. E aí essas mensagens do sistema começaram a aparecer. Ele não sabia o que elas eram a princípio, mas ele logo percebeu que era um sistema conveniente que lhe permitia ver seus atributos atuais rapidamente. E baseado na reação que a Ellen tinha mostrado, parecia que só ele conseguia ver as mensagens. Mas nem tudo é só buffs, né? O Prota ainda tinha um vigor fraco e a maldição de gelo permanecia, mesmo ele tendo se tornado 2 estrelas. Então ele começa a pensar que se não fosse os elixires, ele não teria conseguido nem tão cedo alcançar esse nível de 2 estrelas. E não apenas os elixires, né? Ele tinha certeza que a Sylvia e a Ellen e os outros no anexo também tiveram uma grande parte nos seus últimos 5 anos, desde que elas constantemente checavam como ele estava para ver se ele estava desconfortável ou doente. Então todo mundo ali tem um papel importante nessa evolução do Prota, né? Ele estava certo que cuidar dele ali tão bem acabou lhe ajudando bastante, mas ainda assim ele só tinha apenas 5 anos, então ele tinha muito tempo, não tinha necessidade nenhuma de pressa. A maldição do gelo era definitivamente um empecilho, assim como o vigor fraco. Essa era a razão que ele cansava tão rápido, mesmo mexendo tão pouco seu corpo. De toda forma, ele era conhecido como o maior assassino na sua vida passada, e agora ele até conhece a melhor técnica de cultivação, o Anel de Fogo, né? Com a sua experiência como fundação, contanto que ele completasse o Anel de Fogo, esses efeitos negativos desapareceriam por completo. Além do mais, se ele aprendesse a técnica da espada de Zegert, ele definitivamente seria capaz de matar Deros, né? E ele se tornaria praticamente um deus, né? Tanto com a técnica de cultivação, junto da melhor esgrima do planeta praticamente, do continente, né? Mesmo assim, não adiantava ele se apressar. O Deros era alguém que ele competia pelo título de o mais forte do continente. Ele não iria ser capaz de aguentar mentalmente se ele ficasse todo agitado por vingança tão cedo. O número de pessoas que potencialmente seriam capazes de matá-lo podem ser contadas com apenas uma mão. Afinal de contas, mesmo se for devagar, ele precisava crescer em força de maneira controlada. Quando a oportunidade se revelar, ele precisava acabar com isso de uma vez só. Não podia ter erros, senão ele iria pro buraco novamente. Então ele precisava cultivar mais um pouco, até que chega a sua mãe, a Silvia, perguntando se ele estava acordado. Ela vê o garoto sentado na cama, então ela pergunta se ele se lembrava que ela tinha falado
que tinha um lugar que eles precisavam ir juntos. Então a Sylvia, ela estava toda arrumada ali com as roupas do Raon na mão, né? Então ela diz para eles se trocar que eles precisavam visitar o prédio principal. Então ele lembra que o dia então era aquele, né? Os 6 reis e os 5 demônios que mantêm o equilíbrio do poder do continente. Casa Zegert, a casa que ele reencarnou, é uma dos 6 reis, né? Os 6 reis espalharam o bem enquanto os 5 demônios ameaçaram a paz. Além deles, as outras forças também têm uma cerimônia de julgamento para decidir se alguém é bom ou mal. E hoje era o dia do Zegert, né? Então eles chegam até o palácio ali, vêm várias pessoas da família, tanto diretamente como indiretamente, que no caso são os anexos, né? Que não é a linhagem principal da família. Bom, eles estavam ali conversando e tal, até que chega a Sylvia e o seu filho. As pessoas já começam a reagir de uma forma negativa, olhando ela e seu garoto, né? Passando pelo tapete vermelho, começa a falar coisas absurdas, né? Dizendo que ela era fraco e, pô, asneiras totais, né? Elas começam a falar toda coisa ruim da Sylvia e do seu filho, que, pô, o clima chega a ficar pesado, tá ligado? Enquanto eles andavam, o Raon acaba escutando essas coisas. E ele não reage de uma forma, assim, agressiva. Ele só fica escutando essas coisas e tal. Até que a Sylvia chega falando que estava tudo bem para ele, né? Ela manda ele apenas observar a sua mãe. Então ele fica mais de boa, né? Até que alguém anuncia que o senhor da casa estava entrando, que no caso era o rei Zegert. E fazia basicamente 5 anos que o Raon não via o seu avô, né? O Glenn Zegert. Em seguida, vendo que todos tinham chegado ali, o Zegert simplesmente lança sua espada, acho que no meio do palácio, posso dizer assim. E essa era basicamente a espada do julgamento. A espada que iria julgar o início da cerimônia, né? O Proto olhando aquela espada gigante e fica, caraca, é sério que essa é a espada do julgamento? Tem certeza? Se você colocar a sua mão na espada, ela pode dizer quanto talento você tem para a mana. Então, eles começam ali a cerimônia e o pessoal começa a chamar algumas crianças, né? E o primeiro a ser chamado é o Burren Zegert, que é também um dos filhos, né? Um dos netos do Glenn Zegert, só que de maneira indireta, que nem o Raon. O crânio de uma criança não era totalmente completo no início. Ele começa a crescer e se desenvolver quando elas têm 4 anos. O seu talento para mana não muda depois disso. Por isso que eles testam as crianças para saber o quanto elas têm de mana logo no início. Bom, assim que o Burren toca na espada, o julgamento que a espada tem sobre o seu talento de mana era que ele tinha um atributo de mana para o vento, né? Seu atributo era do vento e a espada inteira estava brilhando, ou seja, ele tinha a melhor qualidade de mana. O Glenn Zegert já fica, caraca, é um bom atributo, serve bom para um espadachim. Você deve se concentrar em sentir o vento. E o próximo era a Runan, né? Da casa vassala de Sulion. O Proto olhando algumas pessoas ali indo para a espada do julgamento, ele basicamente entendia mais ou menos como que funcionava. A distância que a luz chegava na lâmina mostrava a pureza da mana, e o atributo da mana é mostrado na ponta do punhal. Então ele fica impressionado, né, dizendo, caraca, então quer dizer que você julga o talento, determina o talento de alguém desse jeito, Zegert. E o garoto, Sulion, né, da casa Sulion, ele toca na espada e realmente demonstra uma aura absurda, velho. Você consegue identificar só pela cor da mana que a espada emitiu, né, após o garoto tocar na espada. O pessoal ali já fica feliz, pois dizendo que outro gênio tinha aparecido na casa Sulion, enquanto o outro cara aí diz que ela não era apenas uma Sulion, né, sem motivos, ela estava no mesmo nível que o Sir Burren. O Prota percebe que as pessoas dessa casa eram obcecadas por talento. O Prota já sabia de cara que ele não iria ter um bom resultado, né? Ele conseguiu alcançar 2 estrelas do Anel de Fogo, mas ele ainda tinha muito gelo nos seus circuitos de mana. Mas ele não ligava para isso de qualquer jeito, né? Então, por último, foi chamado o Raon Zegert. E o Glenn Zegert já fica com um olhar bem frio olhando para ele. Então, logo depois, é mandado ele chegar até a frente da espada. Ele fica meio assim, né? Mas sua mãe manda ele lá, dando uma motivação ali para ele. Mesmo não tendo muitas expectativas, ele precisava conferir qual era o seu atributo melhor para esse corpo e qual atributo ele deveria cultivar no futuro. A Sylvia vai até o Prota
E tenta motivar ele ainda mais, dizendo, ó, você viu como é que as crianças fizeram, né? É só fazer lá e fazer igual a elas, tá ligado? Ele, não, eu já entendi, mãe, tá tudo bem, relaxa, deixa comigo. Então ele vai até a espada, estica a sua mão e toca nela, né? Então o Prota começa a sentir um poder impressionante, então ele se pergunta que luz era aquela. Ele consegue ver algo surpreendente, algo que ele nunca tinha visto antes. Então ele pergunta que cena era aquela que ele estava vendo naquele exato momento. Monstros como se estivessem encarando ele enquanto ele estivesse no corpo seu mais velho, né? Como se ele fosse mais velho enfrentando aqueles monstros. E logo depois, nessa cena, ele consegue executar esses monstros que estavam lhe encarando. E aí ele toma um susto e rapidamente tira a mão da espada, né? Logo depois tira a mão da espada, todos percebem que o poder, o talento ali, o atributo do Raon não chegava nem na metade da espada, chegava apenas na ponta, sinalando que o seu nível era bastante baixo. Meus amigos americanos, já que todos sabemos onde isso vai parar, então vamos pular pro fim. Ele não conseguiria atribuir nenhuma qualidade. E o Glenn Ziggurat olhava para ele com um olhar meio que desapontado, né? Mas sabendo que isso era possível. A Silva foi a única que deu apoio ao Raon, né? Ela vai ali e diz, não, tá tudo bem, meu filho, relaxe, é assim mesmo, fazer o quê? Não deixa que isso te desmotive, entendeu? As pessoas começam a falar mais besteira, perguntando se ele realmente era descendente do Ziggurat, até que o Glenn Ziggurat fica puto e manda todos calarem a boca, porque estava muito alto ali no salão. Em seguida ele determina que a cerimônia de julgamento tinha acabado e que todos poderiam sair da casa naquele exato momento. Em seguida o Glenn Ziggurat fala para o seu mordomo que meio que eles não tinham como ajudar o Raon, né? Ele acreditava que aquele era o seu máximo, então ele não estava esperando muito dele de qualquer jeito, né? Só que acontece algo surpreendente, né? Depois que todo mundo sai ali do salão e que o Glenn Ziggurat fica decepcionado com seu neto, simplesmente sai uma aura absurda da espada. E óbvio que a última pessoa que tocou na espada foi o Raon, né? Então provavelmente esse seria uma reação emanando um poder absurdo. Então o Glenn Ziggurat olhando para a espada, caraca, a espada de prata está irradiando. E ele percebe que essa se tratava da luz do sol dourada. Essa aura era que o primeiro chefe da família Ziggurat tinha, um poder transcendental, forte o suficiente para dissipar o fogo do diabo. Mana dourada e fogo dourado, essa intensa de mana dourada só havia aparecido uma única vez em toda a história do Império de Ziggurat. É deslumbrante e brilha como uma luz radiante, a chama dourada. Parece que o nosso Raon era o descendente do cara mais forte da família Ziggurat, né? Enquanto isso, o Prota tava lá dando uma olhadinha nos seus atributos, né? Ele percebe que estava perto de conseguir o terceiro anel de fogo em breve. 7 anos tinha se passado desde a primeira cerimônia de julgamento, e agora ele tinha 12 anos de idade. E com um treino constante, os 2 anéis de fogo do Raon estavam prestes a se tornarem 3. Se ele apenas pudesse fazer algo sobre esse gelo, seu progresso seria ainda mais rápido. Sua resistência ao atributo de água aumentou para 2 estrelas, e o gelo se espalhando pelo seu corpo acabou desaparecendo, então seus membros não estavam mais duros. Claro que ainda era difícil se mover, mas comparado a antes, estava muito melhor. Então ele pensava, tenho que começar a fazer treinamento físico também, até que alguém acaba chamando pelo Raon. E era a sua mãe, né? Ela dizia que ele precisava ficar pronto e pergunta o que ele estava fazendo ali naquele lugar, pois eles precisavam ir para não se atrasarem. Bom, basicamente eles iam para a segunda cerimônia de julgamento, né? E pelo visto o Raon estava com um pouco de receio, pois ele teria que ver novamente aquelas coisas frustrantes. Bom, enquanto ia de um em um ali para a cerimônia de julgamento, né, individual, o Prota estava ali esperando a sua vez. Ele pensava, pô, até que acabou rápido. Talvez seja porque tem apenas pessoas da linhagem colateral aqui, e por conta disso acabou mais rápido. Em seguida, o Lorde chama pelo Raon. Então o Lorde fala, você deve ter recebido a ordem de participar do treino básico como membro da família, porque ainda não respondeu mesmo depois de um mês. O Raon fica tipo, quê? Do que ele está falando? Treino básico? Como assim? A Sylvia, desesperada, já responde que o Raon era diferente das outras crianças e ele ainda tinha gelo em seu corpo, então era demais
pedir que aguente o treino. O Raon fica desacreditado, né? Porque tipo, ele não tá entendendo nada, não chegou nada a ele, e ele percebe que sua mãe sabia disso, né? E ainda escondeu dele. Em seguida, o Lorde fala que ali era a terra dos Zigert, né? Não há exceção nem recusa para aquele que recebeu o nome Zigert. Então, se ele não pode andar, então rasteje e treine. Isso é o que significava ser um Zigert. Então a Sylvia desesperada começa a dizer: não, por favor, me dê mais tempo, que não sei o que. Ela começa a botar empecilhos, né? Então o Lorde bate o pé, né? Bate o martelo ali. Então ele bate o martelo ali e pergunta se ele não aceitar, ela iria fugir de novo junto com a criança. Rapidamente, o silêncio predominava ali naquela sala e o Zigert continuava falando, né? Que ali era a terra do Zigert. Então, se ele quisesse viver ali, ele teria que viver como Zigert. E para ser um Zigert, tem que treinar. Se ele não gostasse da ideia, ou ela não gostasse da ideia, é só vazar, parceiro. Em seguida, o pessoal das famílias ali colaterais começam a falar mal da Sylvia, dizendo que ela vai ela vai fugir de novo, que não sei o que. Começa a falar um bocado de besteira pra ela, como sempre, né? Dizendo que era lamentável pensar que uma tal pessoa era uma descendente direta do Zigert. Enquanto o Prota escutava toda aquela murmuração, né? Ele dizia que entendia a razão pela Sylvia ser tratada desta forma, né? É porque ela acabou fugindo da sua casa. A Sylvia não tinha uma aura, apesar de ter aprendido artes marciais. Depois dela quebrar o próprio centro de energia e circuito de mana, ela acabou fugindo e se casando com o pai do Raon, né? E no entanto, depois de ficar grávida dele, o seu pai acabou morrendo. E ela não teve escolha além de voltar para a casa principal. Voltar depois de abdicar conscientemente de sua posição como uma descendente direta, ela foi maltratada igual os membros da linha paralela. De qualquer forma, esse era o ponto de vista das outras pessoas e suas circunstâncias, né? E meio que o Raon é o filho da Sylvia. Ele não suportava vê-la ser tratada desta maneira. Então Raon rapidamente ele ignora tudo que estava acontecendo ali e simplesmente começa a caminhar em direção do Lord Zigert, né? Então a sua mãe começa a gritar, né? Raon, o que você está fazendo? Pra onde você está indo? Você que começa a fazer aquela baixaria toda e manda ele tomar cuidado, né? Dizendo que ela iria cuidar disso e tudo mais. Mas o Raon diz que estava tudo bem, deixando a sua mãe menos preocupada, né? Diante do Lorde ali, o Raon ele diz que assim como foi ordenado, ele participará do treino a partir do próximo mês, acumulando aura naquele momento, né? Em seguida, esse cara aí que é o sábio do Palácio Marcial, Denis Zigert, dizia que ele nem sabia que tinha um treino. Mesmo que seja apenas um treino básico, não era algo que um paciente como ele pudesse aguentar. Então ele manda que ele desista. Mas o Raon responde de uma maneira bem firme. Ele fala que ficará bem e que ele recebeu o nome de Zigert. Então ele fará jus a esse nome. E diz que iria participar do treino básico. Só que meio que o Lorde ele não acatou aquela presença firme como algo normal, né? Ele bota uma pressão ainda maior no Raon, dizendo: como você ousa proferir o nome de Zigert com essa boca? Você entende a seriedade de mencionar o nome Zigert? O cara ficou sério do nada, tá ligado? E o Raon, só com aquela presença, começa a sangrar, tá ligado? Pois é como se seu corpo estivesse sendo feito em pedaços, apenas com aquela presença, né? Apenas com o olhar do Lorde. O Prota percebe que só apenas o olhar dele estava afetando o Raon mais do que o Robert. E agora o Raon percebia como era ser o guerreiro rei da destruição do norte. Enquanto o Raon estava ali de joelhos, a Sylvia corre junto da Helena para agarrar o seu filho, né? Dizendo que o Raon ainda era jovem, então ele não sabia o que estava falando e tudo mais. O Danny, apesar de ter falado aquelas besteiras, né? Ele diz que o Raon era apenas uma criança e que ele não sabia de nada. E pede, por favor, para que ele retire a sua pressão do garoto. Mas o Lorde ignora totalmente. Ele diz que ele estava falando naquele exato momento e não era para ninguém interferir na sua fala. E o Danny rapidamente se cala, preocupado, mas pede desculpas ao Lorde. Em seguida, sem pensar duas vezes, a Sylvia agarra o Raon e meio que também recebe um pouco da pressão
do Lorde, né? Enquanto isso, ela clamava ao seu pai, né, dizendo que o Raon não estava em um estado que possa receber um treino e pede para que, por favor, ele retire essa pressão. Enquanto era protegida pela sua mãe, o Raon acaba tendo um choque de realidade, né? Ele observava e dizia: um assassino é um ser que vive na escuridão, estando mais perto da morte do que da vida. Eles nunca se revelam. Porém, ele não era mais um assassino. Ele não iria mais se esconder no escuro. E ele decide que não iria mais viver como um assassino. E que seu nome agora era Raon Zigert. E ele iria fazer com que a Silva recuperasse a sua posição. Então rapidamente ele se levanta e vai diante ao rei e diz que ele foi criado no prédio anexo, não no prédio principal. Então ele não sabia quão grande e imponente o nome Zigert era. Por esse motivo, ao participar do treino, ele queria entender que tipo de lugar o Zigert realmente é. Então ele pensava como Raon ele iria proteger a Sylvia e a felicidade e os sorrisos que são preciosos para ele. Inclusive a Helena, né? Ele definitivamente iria recuperá-los com suas próprias mãos. O Lorde, após escutar aquilo, ele pergunta se o garoto iria julgar o Zigert apenas pelo treino básico. E ele diz que essa era a única forma que ele poderia aprender sobre Zigert neste exato momento. Então, o Lorde diz que iria ter que ter certeza que os instrutores estavam preparados apropriadamente para isso, né? Para que ele não fique desapontado. E depois dessa fala do Lorde com o Raon acaba desmaiando, né? Pois ele acabou passando dos limites do seu corpo, né? Então ele pensava, enquanto estava desmaiado ali, que ele foi o melhor assassino da sua vida anterior. E agora ele era uma pessoa que aprendeu a lenda do continente Anel de Fogo. Se ele for capaz de usar todas as suas habilidades, se impor nessa família não será totalmente impossível. Ele iria mostrar a todos o quão resistente essa pedrinha que eles desprezavam era. Em seguida, aqui podemos ver uma conversa entre o mestre do Palácio Marcial Central, Caron Zigert, e o seu subordinado, né? Eles conversavam sobre a situação do Raon. O Caron, ele perguntava se o Raon não era um paciente que não podia se mexer adequadamente. E o seu subordinado dizia que sim. Pois foram duas empregadas que acabaram escutando a conversa entre o Santo Maltrapilho e o Lorde, né? Ele também dizia que o Raon definitivamente sofria de uma doença severa. Mas o que ficou inculcando na mente do Caron foi que o fato que assim que ele viu o Raon, ele percebeu que seu corpo não era normal, né? Mas ele queria saber como que o garoto aguentou a pressão do pai. Até que ele lembra que o talento da Silva também não era algo normal, né? Não era algo dentro da curva. O talento da Silva era maior do que os outros. Em seguida, o Caron manda seu subordinado mandar colocar alguma empregada no anexo. Em seguida, vemos o Raon treinando enquanto sua mãe corria atrás dele, mandando ele não se esforçar muito. Pelo que podemos ver, o Raon ele está se esforçando mais do que ele aguentaria, né? Pois ele precisava ficar mais forte o quanto antes. Em seguida, vemos o quinto campo de treino do Zigert. E lá estava o Lorde com todos cumprimentando a ele. Bom, o Lorde vai até esse carinha aí que se chama Heimer. Eu tava acusado desse Heimer. Pra quem não sabe, meio que uma recapitulação do que já tinha aqui no canal, certo? Essa obra eu já tinha trazido aqui no canal, só que tipo, a qualidade tá bem inferior, o áudio tá bem inferior, então eu vou meio que fazer um remake dessa obra, né? Porque essa obra é muito boa, velho, cê é louco, eu recomendo demais vocês lerem, beleza? Então vamos continuar aqui. Bom, o Lorde vai até falar com esse Heimer aí, que praticamente é um instrutor casca grossa, beleza? Ele fingia ali que estava dormindo, então o Lorde manda ele parar de fingir que estava dormindo. O Heimer rapidamente fala que, caraca, você é incrível, você é o único que consegue adivinhar quando não estou dormindo. Em seguida, o Lorde diz que os treinadores estavam se matando de trabalhar, e assim estava ele ali, né? O Heimer rapidamente fala que ele estava... Provavelmente eles estavam seguindo as ordens que ele tinha dado, né? Enquanto ele usava a cabeça, os outros usavam os corpos. E isso era mais do que justo, né? O Lorde, ele meio que sério ali, falava que mesmo depois de 50 anos, ainda parecia que o Heimer não passava de uma criança, né? Mas vamos para o objetivo final, né?
O Jaime pergunta se ele estava ali por conta do seu neto mais novo. O Jaime diz que a Silvia tinha ido ali para vê-lo, mas ele não esperava que o velhote fosse até ali. O Lorde pergunta, como assim a Silvia veio aqui? Para quê? Então o Jaime responde que ela tinha ido ali para pedir que não machucassem o Raon. O Jaime então fala que se ele fosse fazer o mesmo pedido, então era uma perda de tempo, pois ele tinha dito que este lugar não poderia sofrer interferências nem mesmo dele, né? Mesmo que seja seu neto, ele não abriria nenhuma exceção. O Lorde então responde que é óbvio, né? E ainda, por sinal, ele não só concorda com o Jaime, mas também manda não diminuir a intensidade do treinamento. Na verdade, ele poderia aumentar se achasse necessário. Cê é louco, velho. Mandando separar o lixo do luxo. O Jaime é impressionado e então pergunta: então seu neto está incluso? Líder, você está dizendo? Então o Jaime rapidamente fica feliz com isso, né? O Lorde putaço já fala que se ele não fosse companheiro do Zigert, sua cabeça estaria voando nesse exato momento. Em seguida, o Lorde pede para que o Jaime não pegue leve com ele e que faça com que ele consiga distinguir entre o bem e o mal, fazendo com que apenas aqueles qualificados recebam o treinamento. E é óbvio que o Jaime concorda com isso, né? E logo depois o Lorde vai embora. Logo depois vemos o nosso protagonista aqui conseguindo finalmente as 3 estrelas do seu anel de fogo. E ele diz que 3 estrelas estava em um nível completamente diferente. A percepção do seu corpo tinha aumentado e sua mente também estava bem melhor. O Prota ele se esforçou mais do que o seu corpo aguentava, mas isso acabou sendo muito... Apesar da Silvia ser uma pedra no sapato do Prota, dizendo, querendo impedir que ele fizesse, se esforçasse até o máximo, né? Meio que acabou ajudando ele a seus músculos começarem a se desenvolver sem muitos problemas. Acima disso, essa janela de status estava acelerando seu crescimento ainda mais. Que o sistema venha para nós um dia também. Dale. Mas isso era apenas o começo, pois o treinamento do Zigert era famoso por ser muito difícil. 3 estrelas era apenas o início necessário para começar como aprendiz. A base precisa ser sólida o suficiente para que toda a construção seja firme no futuro e mostrando conquistas melhores que a dos outros, né? Com isso ele iria acabar calando a boca de todos que duvidaram dele. Então depois de tudo isso, ele enfim conseguiria a sua vingança sobre o Robert, né? O Santo Espada Celestial. O Raon não podia parar até que cortasse a sua garganta. Em seguida, chega a Silva perguntando se ele ainda não tinha ido dormir. Eles começam a conversar ali, então a Silva acaba fazendo uma pergunta importante ali pro Raon, né? Perguntando se ele realmente precisava ir para esse treinamento, pois supostamente ela ainda queria lhe impedir, mas pois ele sempre ficava calado quando sentia dor e ela não sabia o que iria acontecer caso ele se machucasse no treino. Ela não estava dizendo para ele não ir, né? Só pede para que ele espere um pouco, se ele pudesse esperar mais um ano, mas ele responde dizendo que ele não podia mais esperar, pois sempre que ele via as pessoas da linhagem colaterais ou diretas da família importunando a Silvia, né? Quando ele via eles fazendo aquela expressão como se estivessem vendo algo inferior, quando eles menosprezavam a Silva, ele ficava frustrado que não conseguia mais se segurar. Então, se treinar duro, dar seu máximo e ir até o limite, significava que eles não iriam mais desprezar a sua mãe, então ele faria sem pensar 2 vezes. Aquilo faz a Silva ficar com o coração quente, né? Muito feliz pelo filho que ela tinha. Então ela acaba meio que contando ali um pouco da história dela com o pai do Raon, né? Ela diz que ela acabou encontrando o pai dele, que conscientemente estava em serviço e acabou se apaixonando, mas foi difícil para ela ficar com ele por ser um cavaleiro comum, né? Então ela destruiu seus circuitos de mana e centro de energia e saiu da casa. Ela também explica que o Raon tinha uma irmã mais velha. Ela era 2 anos mais velha do que ele e seu nome era Shia. Enquanto eles estavam vivendo de forma pacífica, um esquadrão de Eden, que conhecia seu rosto, acabou emboscando eles. E o seu pai não era tão forte e ela estava grávida do Raon, né? Então, eles não conseguiram fazer muita coisa. Felizmente, o Lord Zigert secretamente colocou guardas para lhe vigiar. Mas quando eles chegaram, era tarde demais. Nesse momento, seu pai e sua irmã já tinham ido de F, né?
Então, meio que isso foi um impulso para ela ter que voltar. Ela não tinha escolha a não ser voltar para sua família. E por isso que sua mãe era a pecadora daquela casa. Então meio que ela não tinha a dizer nada para o avô dele, né? Sabendo dessa história, o Raon percebe que sua mãe não passava de uma egoísta, né? Ela acabou abandonando a responsabilidade da família para buscar sua felicidade. E só voltou para implorar pela sua própria vida. Com isso, ele podia entender o motivo do tratamento que ela recebe até hoje, né? Mas ela também foi aquela que lhe deu uma nova vida e lhe mostrou o afeto pela primeira vez. Mesmo que todos a chamem de egoísta, pelo menos para ele, ela era a única mãe em 2 vidas. Então ele pergunta se ela se arrependia e se ela queria voltar para a vida de antes e sair da família. Ela responde que não se arrependia. A Silva começa a chorar ali em prantos, né? Na presença do Raon. Depois de muito tempo, o Raon ele consegue acalmar sua mãe. Logo depois, ele vai checar o progresso do seu anel de fogo antes de dormir, pois ele não tinha muito tempo até que o treino iniciasse. Bom, a velocidade de rotação dos anéis acabou ficando mais rápida depois de atingir as 3 estrelas. Se já estava assim com 3 estrelas, quão rápido iria ficar quando ele chegasse no estágio intermediário. Só que enquanto ele cultivava mana ali, aparece um ser diferente, dizendo finalmente a hora chegou. A ira que demonstrou chegou até a ele, o rei da essência. Em nome do segundo monarca do rei demoníaco, irei cumprir sua vingança. Então Raul pergunta, que bexiga é essa aí, cara? Que merda é essa? O que tá acontecendo aqui, velho? Então aparece uma tela de sistema na cara do Raon, dizendo, característica especial foi ativada. Característica especial ira foi criada, a ira desperta. Essa ira acabou se manifestando como o rei da essência. E essa manifestação, ela dizia que em nome do segundo monarca do reino demoníaco, Fúria, ele iria acompanhar a vingança do Raon, né? E pede o seu corpo e sua alma como oferenda, né? Só que quando essa essência, quando esse ser ali, aquele espírito, né? Podemos dizer assim, ele olha para o Raon e ele fala, oxi, por que tem uma criança aqui? Em seguida, o Raon pergunta quem era ele, né? E ele responde com outra pergunta, né? Dizendo, eu quem deveria perguntar isso a você. A ira que ele tinha visto não era algo que um pirralho como ele poderia exalar. Até que quando essa essência ela olha para o Raon, ele percebe que ele tinha uma ira bem espessa, escondida nas profundezas do seu coração, né? E então essa essência ela tenta de tudo ali para conseguir a alma do Raon, né? Pois com isso ele iria garantir a sua vingança que ele tanto desejava. O Raon começa a pensar, caraca, será que essa coisa apareceu por causa da minha raiva contra o Teros antes de eu morrer? Mas esse time ele tá bem atrasado. Em seguida, o Raon diz que não precisava da ajuda da essência, e você fica sem entender o porquê daquela resposta, né? Pois o Raon ele queria ter a sua vingança com as suas próprias mãos. Não fazia sentido ele abrir mão do seu corpo e da sua alma para que outra pessoa fizesse a sua vingança, né? Pois ele nunca iria ter outra chance como essa. Ele não poderia só deixar alguém se vingar por ele, né? Bom, a essência ela tenta com a força ali, né? Ela diz que ela não tinha ido ali negociar com o Raon, né? Ele era o rei da essência e ele já tinha feito a sua decisão. Então ele tenta tomar o corpo do Prota ali à força, né? O Prota começa a sentir um frio extremo, perguntando que frio era esse, né? Que chamas frias eram essas. E a essência continuava falando que tudo que ele precisava fazer era entregar o seu corpo. E se ele não entregasse, ela iria tomar a força. Então ela vai com tudo pra cima do Prota, né? Tentando de todas as formas tomar o controle do corpo dele. Então a essência entra dentro do corpo do Prota e tenta dominá-lo. O seu corpo começa a ficar frio e muito congelado, até parecendo que ele iria congelar, né? O rei da essência tenta de todas as formas ali, tentando congelar o corpo do Prota de todas as formas, mas o Raon continua resistindo, né? Ele só tava conseguindo resistir um pouco por causa da sua resistência à água, mas esse ataque era muito mais do que só temperatura. Ele estava continuamente provocando a sua fúria. Então a essência tenta ali mostrar todo o sofrimento que o Prota acabou tendo durante sua vida antiga, né? Pra ver se ele ficava com raiva e tudo mais. Mas se ele entregasse seu corpo para ele, quem sabe o que ele faria com a Sylvia e as empregadas, né? Ele não poderia desistir mesmo que ele morresse. Então o rei da essência continua falando que ele iria encontrar conforto se ele entregasse a sua alma e se ele entregasse a sua ira e lhe aceitasse, né? Então ele pergunta para que insistir nesse esforço inútil.
Ele queria minimizar o dano ao corpo, já que ele iria hospedar ele, né? Mas, pelo visto, não tinha jeito. O Raon não ia abrir mão do seu lindo corpo, né? E já que ele não estava disposto a entregar de bom grado, né? A essência, ela diz que não iria pegar leve com ele, né? Ele iria tentar consumi-lo por completo. Bom, após a essência injetar ali a força extrema, parecia que o corpo do Prota iria se explodir. Ele estava chegando no seu limite, ele não iria durar mais do que isso, ele estava sentindo um frio extremo, como se ele fosse morrer naquele momento, né? Até que ele lembra, né, de uma técnica. Aí até que ele pensa, e se eu puder sobreviver à hora de gelo com a minha resistência à água? Então ele começa a fazer a sua cultivação ali, né, pois ele poderia ser capaz de resistir à dor física e mental usando o Anel de Fogo. Essa era a sua única opção para sobreviver naquele exato momento. Então ele começa a cultivar a sua habilidade Anel de Fogo. Então a essência fica, caraca, que merda é isso, velho? O que esse moleque tá fazendo? Apesar dele ter acabado de despertar, ele não entendia, né? Como que algo assim poderia acontecer? Um mero pirralho ousando lhe desafiar. Então, com um olhar bastante frio, o Raon olha para ele e diz que iria se vingar sozinho. E ele se recusava a deixar um fantasma aleatório tomar conta do seu corpo. Então o rei da essência fica putaço, né? Fantasma aleatório? Como você ousa chamar um monarca do reino demoníaco de fantasma aleatório? Então o Raon começa a provocar ali o rei da essência, dizendo: você se chama de monarca, mas não consegue nem me vencer? Uma criança? Então o Raon continua ali a zombar do rei da essência, né? Até que o Raon lembra que um segundo atrás o rei da essência tinha dito que acabou de despertar. Então deve ser por isso que ele não pode exercer seu poder máximo, né? Até que o sistema avisa ao Prota que ele tinha habilidade adicional desbloqueada. O Prota fica sem entender o que tinha acabado de acontecer. Ele fica, caraca, como assim? Habilidade adicional desbloqueada? Então, enquanto ele lia ali a habilidade que ele tinha ganhado, o Rei da Essência diz que aquela era sua autoridade, né? A janela de atributos. O Prota percebe que seus atributos estavam visíveis como número. Bom, aproveitando que o Rei da Essência sabia o que era aquela janela, né? O Prota pergunta a ele o que era aquela janela de atributos e mensagem. Isso tinha alguma conexão com ele? E ele responde que claro que tinha, né? Esse era o sistema que ele mesmo tinha criado. Então ele pergunta por que o Prota conseguiu usar ela. O Prota continua perguntando, tirando suas dúvidas sobre para que servia aquele sistema e tudo mais. Se isso era para acelerar os seus crescimentos. Então o Rei da Essência pergunta, caraca, como você adivinhou isso? Foi aí que o Prota tinha achado estranho, né? Pois os efeitos do Anel de Fogo, eles eram melhores do que eram na sua vida passada, né? Então tudo isso tinha sido graças ao nosso sistema, né? Como sempre. O Rei da Essência começa a berrar, dizendo, me dê seu corpo, ou a minha autoridade de volta, não sei o que, tá ligado? Ele começa, até que o Prota perde a paciência e começa a dar socos no fantasma do Rei da Essência, né? O Rei da Essência, putaço, já pergunta o que ele estava fazendo, né? E o Raon diz que tinha tentado acabar com ele, né? Pois ele tinha colocado mana no seu soco. Então os dois ficam brigando ali até que o Raon consegue dar um golpe para frente com seu braço, atravessando o Rei da Essência. Nisso, acaba criando uma pulseira no seu braço, né? Do nada. O Prota fica se perguntando que merda era aquilo, né? Então o Rei da Essência explica que seu selo tinha sido quebrado recentemente, mas seus poderes iriam voltar logo logo. Quando chegasse a hora, ele não iria poder fazer mais nada para lhe parar. Ele estará do seu lado até que seu último suspiro. O Prota percebe que aquele Rei da Essência era como se fosse uma praga, né? O Raon adoraria tirar ele dele, né? Mas se ele forçadamente separar ele do seu corpo, o sistema poderá desaparecer. E também, quem sabe o que ele poderia fazer com a Sylvia e com a Ellen, né? Se ele lhe possuísse. Então era melhor só deixar ele do seu lado. Assim ele poderia ficar de olho no Rei da Essência, né? Mas a gente sabe que não tem nada a ver isso que ele tá falando, né? Mas tudo bem. Ele teria que acreditar no seu crescimento e esperava que ele fosse capaz de restringir ele, né? Em seguida, o Raon pergunta o porquê que ele tinha escolhido um bracelete de flor. Isso não combinava muito com ele. Em seguida, estava Sylvia e a Ellen esperando o Raon descer, né? Em seguida, ele desce e diz que iria partir naquele exato momento para os campos de treinamento. Bom, a mãe do Prota e a Ellen começam a dizer, tome cuidado e tal, não se esforce demais, aquela coisa toda de família, né? A Ellen parecia mais uma tia do Raon do que uma empregada, para falar a verdade, né? Em seguida, sua mãe manda ele ir em segurança, e ele diz que não era para se preocupar, como ele tinha dito, né? Ele não iria se esforçar tanto, e
iria desistir se ficasse difícil demais. Então o Raon pega o beco e vai embora, né? Quando a sua mãe via ele indo embora, ela percebe que ele tinha ficado melhor comparado a antes. Mas esta criança era o seu filho. Em seguida vemos o quinto campo de treino do Ziggurat, né? Aqui várias crianças que acabaram passando, né, sendo chamadas para o campo de treinamento, estavam todas alocadas aí. Então eles começam a conversar, a perguntar de qual família um era, que não sei o que não sei o que, aquela conversa toda, até que o Raon acaba chegando, né? E ele percebe que estava bem lotado, como todos haviam dito, né? Não tinha apenas as pessoas da família diretas e colaterais, mas também aqueles que receberam recomendações ou que são de famílias aliadas. De acordo com a Ellen, também tinha 6 campos de treino naquele ano, por terem muitas pessoas. Até que algumas pessoas começam a ver o Raon, né? Então elas começam a cochichar ali, né? Dos garotos começam a cochichar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá ligado? Até que eles acabam falando do bracelete do Raon, né? Dizendo que era brega. Aí, meu parceiro, o Rei da Essência ficou puto, né? Vai pra cima deles, tenta falar com eles, tenta xingar os caras e tal, não sei o que. Até que o Raon, ele decide tomar uma posição, né? Ele fala: por que vocês não param de fofocar e dizem isso bem na minha cara? Aí os caras ficam putos: é o que, seu merda, o que é que você está falando aí, não sei o que. Então o Raon pergunta quais qualificações eles tinham para usar a palavra atrever, quando também são das famílias colaterais. E ele também complementa dizendo: essa não é uma palavra utilizada quando seu oponente é mais fraco do que você. Então esse cara aí já pega o Raon pela gola da camisa e já tenta meter um soco nele. Só que o Prota, ele bota um olhar muito frio pra ele, como se ele fosse acabar com a raça do garoto, né? Porém, chega o Burren mandando eles pararem, pois o treino iria começar em breve. E o que eles estavam fazendo? Dizendo que tinham forasteiros ali e perguntam se eles se atreviam a manchar o nome Ziggurat. Esse garoto de cabelo azul era o Burren Ziggurat, né? Pra quem já viu os recaps antigos, todo mundo já conhece esse garoto. Esse garoto é pica, tá? Prestem atenção nesse cara. Bom, os garotos rapidamente pedem desculpas ao Burren. E o Burren diz que ele não parecia, que ainda não aprendeu qual era o seu lugar, né? Aquele era muito chato, tá? No começo ele é muito chato mesmo. Ele diz que ele não passava de um Zé Ninguém, que pode ser destruído sempre que ele quisesse, né? Então ele começa a menosprezar o Prota ali, né? Ele lembra quando o Prota tava lá, todo lascado com a pressão do rei, né? Do rei Ziggurat. Mesmo ficando puto, ele não podia fazer nada, então ele só decide sair dali com os seus lacraios. O Raon rapidamente diz que ele já tinha ouvido merda o suficiente. E ele pergunta quem acha que ele era, né? Ele era só um descendente direto e não possuía status algum. Que autoridade ele tinha para fazer essa escolha? Então, rapidamente, além dele dizer que ele achava que conseguiria essa autoridade se ele fosse chorando pro seu pai. Aí o Burren não se segura, velho. O Burren tava preso a quebrar o próprio. Agora sou eu e você, meu gostoso! Mas quando diziam se comer ali, lá ele, chega o Jaime, né? Dizendo: já estão brigando? Acho que é o que se espera de jovem. Rapidamente, após ver o Jaime, o Prota já percebe que aquele cara era o Jaime, né? A lâmina radiante. Ele ouviu dizer que ele tinha se aposentado depois que seu centro de energia tinha sido danificado. Então Jaime fala: que tal continuarem a briguinha depois da cerimônia? Então o Burren se separa ali do Prota e todos já começam a se alinhar, né? O Jaime começa a dar as saudações, dizendo que era o instrutor que estará observando o treinamento deles ali. Seu nome era Jaime e ele estava ansioso para trabalhar com todos daquele treinamento, né? Naquele campo. Bom, dali tinha 160 participantes do treinamento. Não importava o quanto ele olhe para isso, era gente demais. Então ele iria reduzir esse número através de um teste. Para 40. De 160 para 40 é putaria, velho. O pessoal começa já ficar desesperado, velho. Ele realmente queria separar o lixo do luxo. Bom, escutando isso, o Rei da Essência fica puto, chamando ele de arrogante, que não sei o que. E o Prota já manda ele calar a boca, né? O Jaime simplesmente senta na sua cadeira e diz que era lei naquele campo de treino. Se eles tivessem reclamações, era só voltarem para casa. Então ele pergunta se eles poderiam iniciar. Todo mundo ficou parado olhando pra cara do Jaime, então ele fala: oxi, o que vocês estão fazendo? Corram? O pessoal, hein?
Então todos começam a correr ali, né? Enquanto Jaime dizia que estamina e força de vontade eram fundamentais nas artes marciais. Então era para eles correr com toda a sua vontade, até que ele diga o contrário. O Rei da Essência tenta motivar o Prota ali para ficar na frente de todos, né? E pergunta por que ele estava ficando para trás. O Raon percebe que isso não era uma competição, ele não precisava tentar ultrapassar os outros. Na verdade, isso era um teste de resistência. O Jaime, ele observava o potencial e caráter das pessoas. Ele não iria focar no superficial, aqueles que suportarem iriam passar no teste, e ele fará questão de chegar até o fim. O Rei e a Runan eram incríveis. O pessoal que estava ali da administração, né, estava observando os participantes e eles ficam impressionados com o nível dos caras. Só que bem atrás eles percebem o Raon, né, perguntando se essa era a criança dos rumores. Ele não era uma surpresa, ele não conseguia se manter, pois ele era um paciente e é impressionante que ele consiga correr tanto tempo. Ele já parecia bastante cansado, né? O Jaime, enquanto olhava para o Raon, ele acha aquilo interessante e se perguntava se já tinha visto alguém assim antes, né? Ele pensou que apenas aqueles que não pudessem medir o potencial eram fortes. A sua razão era conseguir ver sua profundidade. Ele podia ver as cores que definem o que cada criança se tornará no futuro. Mas ele não conseguia entender o porquê que o Raon não possuía uma cor. E isso poderia ser que o potencial do Raon estava muito acima do que ele poderia ver. E isso era extremamente incrível, né? Então, enquanto o Prota estava correndo lá atrás, ele era praticamente o último. As pessoas começam a falar ali que ele era um fracote, que ele era arrogante e tudo mais, né? O Prota já estava muito cansado, quase chegando no seu limite. Ele então dizia: ué, eu achei que isso aqui era para ser um treino, né? Então qual o motivo de estarmos apenas correndo? Não sei. Na sua vida passada, eles jogavam bestas famintas e precisava correr pela sua vida. Correr desse jeito não é fácil demais? É verdade. Eu não te agradeci. E nem é preciso. E aqui fechamos o nosso amado recap. Se você chegou até aqui, não se inscreve no canal se você for novo. Deixa o like, comenta alguma coisa aí, beleza? Vou estar respondendo apenas os comentários mais criativos. Você pode estar hypando o vídeo também para dar aquela força pro canal, para que o YouTube venha a divulgar, a entregar esse vídeo a mais pessoas, beleza? Caso você queira se tornar um patrocinador oficial aqui do canal, também aí embaixo tem a opção seja membro. Se tornando membro, você vai se tornar um patrocinador oficial aqui do canal, beleza? O valor é bem baixo, valor simbólico de R$ 4,99, R$5, beleza? Bom, mas caso você queira mandar uma quantia abaixo dessa, ou maior, vocês que sabem, né, tá ligado? Vocês podem estar mandando o meu Pix, que tá aí no primeiro comentário fixado, beleza? Pode mandar qualquer valor. Um centavo, 2 centavos, 3 centavos, tanto faz. O que o seu coração tiver a fim de mandar, você pode estar mandando esse Pix, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Fica com Deus e... eu já ia esquecendo. Se tiver uma meta de 200 likes, eu trago a continuação desse resumo, beleza? Bom, acho que é isso. Fiquem com Deus e até o próximo.